5 perguntas sobre implantes dentários. Todo dia eu recebo as mesmas dúvidas em relação ao implante dentário. Esse vídeo é para você pegar papel e caneta e resolver de uma vez por todas essas questões. Combinado? Eu sou a doutora Letícia Soares, cirurgiã dentista, atuo na cidade de Belo Horizonte, sou número 1 em implantes dentários aqui em Minas Gerais. Qual o limite de idade para fazer implante? Gente, não existe limite de idade para fazer um implante. Você pode fazer um implante dentário se você tem 70, 80, 90, 100 anos. O que existe são protocolos de segurança. É claro que na primeira consulta a gente vai conversar sobre quem é você, sobre os seus hábitos alimentares, sobre os problemas que você enfrenta de saúde, suas dificuldades. Então essa conversa vai falar sobre a sua saúde em geral e vai me direcionar na linha de tratamento que a gente vai abordar. Mas com certeza uma mastigação eficiente com implantes dentários vai te ajudar na absorção de macro e micronutrientes, vai te ajudar a ter mais longevidade. O que acontece muitas vezes também é que as pessoas que não têm dentes e que já estão mais idosas ficam cada vez mais debilitadas, não só pela dificuldade em comer os alimentos, mas pela dificuldade em processar esses nutrientes. Então, quando você tem uma boa trituração, quando você tem uma boa digestão, tudo que você come vai ser melhor absorvido. A alimentação saudável não é suficiente se você não conseguir absorver aqueles nutrientes que estão no seu prato. Fica tranquilo que se você já tem uma idade mais avançada, ainda não significa que você não pode mais fazer um implante por causa disso. Significa só que a gente tem que fazer um estudo sobre você e definir a melhor linha de tratamento aí para você. Especialmente porque os implantes foram pensados justamente para quem não tem dente. E quem não tem dente? As pessoas mais velhas. Então, ó, fica tranquilo que o implante dentário não existe uma limitação de idade aí para poder fazer um implante dentário. Agora, existe uma limitação se você é jovem demais. Então, se você tem menos de 18 anos e por acaso, como acontece muito aqui no consultório, né? Fazendo esporte, bike, skate, luta, acidentes de carro, enfim, acidentes domésticos e que você veio perder um dente e se você ainda não tem 18 anos, você realmente não pode fazer o implante ainda, porque o seu osso ainda está em fase de maturação, você ainda está na fase de crescimento e para algumas pessoas isso é estendido até os 21 anos. Então a gente precisa mesmo de uma avaliação mais criteriosa de 1 a 1, mas existe então uma idade mínima e não uma idade máxima, combinado? Pergunta número 2, muito frequente. Posso trocar só a prótese do implante? Claro que sim. Especialmente se você fez o protocolo há 5 anos, 10 anos e você optou por uma prótese de resina, muito provavelmente você já está pensando em trocar. Isso porque a resina com o tempo vai se desgastando, vai sofrendo erosão, vai sofrendo amarelamentos e isso vai gerando uma insatisfação mesmo, tá? Então, se você tem a prótese, você saiba que não precisa morrer com essa prótese ou que vai ter que fazer o implante todo de novo, de forma alguma. Os implantes estando bem, estando osso integrado, se a prótese está fixa, se a prótese você mastiga de tudo, se ela não dói, se não tem nenhum implante doendo, enfim. Provavelmente os implantes estão saudáveis e nesse caso eles podem ser preservados. O custo também vai ser muito reduzido, né? Porque é apenas o custo de uma nova prótese, o que é muito legal. Pode ficar tranquilo que dá pra gente poder trocar a prótese sem ter que mexer nos implantes, combinado? É uma oportunidade, inclusive, de você dar um upgrade, né? Fazer uma prótese de porcelana, uma prótese de zircônia, algo que vai ser mais duradouro, algo que vai ficar mais bonito a longo prazo. Então é uma oportunidade aí para você dar um upgrade. E sabe o que você pode também? Curtir, compartilhar, engajar esse vídeo, enviar aí para várias pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo gratuito e de qualidade. E se inscrever no canal, se inscreva no canal. Número 3. Posso mastigar sem medo? Muito frequente essa pergunta. A resposta é: depende. Uma pessoa que não tem nenhum implante, ela pode mastigar sem medo? Majoritariamente sim, mas se a comida estiver muito dura, se for uma coisa, se tiver com grãos muito ressecados, se tiver, às vezes é um torresmo, às vezes é uma carne que não tá legal, às vezes, aí isso, óbvio, você não vai mastigar. Isso é uma pessoa com dente, imagina uma pessoa com implante. Então, a resposta para o implante, se você pode mastigar sem medo, é sim, desde que a alimentação esteja
boa. Se for uma alimentação boa, você pode mastigar sem medo. Agora, se tiver uma carne muito dura, um torresmo muito duro, um peruá, óbvio que você precisa tomar cuidado, né? E a recomendação é que você não mastigue coisas duras com os seus implantes, porque a recomendação é que você não mastigue coisa dura com os seus dentes naturais. Então, o implante ele não vai ser mais forte do que o dente natural, ele não vai te dar imunidade, nada disso. O implante é um material excelente de alta durabilidade e que foi feito para durar a vida inteira e em ótimas condições. Mas cabe a você fazer com que isso aconteça. Então, se você vê que a alimentação não tá legal, que aquilo ali tá com coisas muito duras, pedacinhos, ossinhos, claro que a recomendação é que você evite, tá? Número 4. Por que alguns dentistas recomendam enxerto e outros não? Gente, porque cada caso tem uma leitura. Olha só, cada profissional tem a sua forma de trabalhar. A gente tenta ter uma visão mais abrangente e não limitar o paciente. Então, por exemplo, existem alguns casos que só dá para fazer com enxerto ósseo. Tem outros que a gente consegue outros recursos, por exemplo, inclinação de implantes, implantes zigomáticos. Algumas vezes a gente vai optar por uma carga imediata para poder fugir de um possível enxerto futuro. Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer para poder amenizar ou diminuir ou eliminar de vez a necessidade do enxerto ósseo. Mas alguns casos, especialmente pela linha de tratamento ofertada, não vai ter esse recurso. Alguns casos de protocolo, por exemplo, a gente consegue fazer inclinação de implante para não precisar fazer enxerto de levantamento de seio. Alguns casos não dá para fazer isso. Alguns casos não dá, só tem como fazer se tiver o levantamento de seio. Alguns casos ainda, até tudo bem, não vai fazer o levantamento de seio, mas aí tem que fazer o implante zigomático, ou seja, é um procedimento ainda mais invasivo do que fazer o enxerto. Às vezes dá um pouco de incômodo fazer o enxerto, acho que falar, né, ai, tem que fazer enxerto, acho que a pessoa já imagina assim, ai, de repente vai ficar mais caro, vai demorar mais tempo, mas às vezes, gente, é uma dádiva para vocês fazerem um enxerto, porque evita às vezes um tratamento mais invasivo, às vezes vai possibilitar que os implantes fiquem melhor posicionados, às vezes a gente vai conseguir fazer um número maior de implantes dentários, então o processo fica menos limitado. Então quando a gente faz o enxerto, é uma coisa boa também, não é uma coisa negativa. Também é importante dizer que já existem recursos que já é possível a gente fazer o enxerto e o implante na mesma cirurgia, então não aumenta tanto tempo assim como você está imaginando. Às vezes a gente consegue aproveitar a mesma cirurgia e fazer tudo. Não vejam a necessidade de fazer enxerto como algo pejorativo, não. Vamos ter uma visão mais ampla, sabe? Se for possível, às vezes vai te dar mais resistência, às vezes vai te dar mais durabilidade, às vezes vai deixar mais estético. Não veja isso como uma coisa negativa, não. Mas a resposta crua e simples, por que dentistas recomendam e outros não, é porque às vezes eles estão se referindo à técnica. Então, às vezes, um pensou numa técnica e outro pensou em outra técnica. A você, como paciente, cabe perguntar todas as possibilidades, mas doutor, se eu resolver fazer enxerto, aí o que vai mudar? Aí ele vai te falar, nesse caso adianta, nesse caso não vai mudar tanto, ou nesse caso ele vai falar assim, olha, se você fizer o enxerto, realmente a gente vai ter uma outra boca para trabalhar. Olha pro macro, pergunta tudo, porque não se limita só à primeira resposta que você receber. Acho que vai ser melhor para você. A quinta pergunta, acredito que seja mais polêmica, assim. Por que fazer implantes unitários se eu posso fazer o protocolo? Eu também já estou acostumada a ouvir o oposto. Por que nunca ninguém me ofereceu os unitários e já me falaram direto que a solução é o protocolo? Então isso, gente, vai depender muito de como é cada paciente, da dor de cada um. Porque olha só, para algumas pessoas, ficar sem dentes há muito tempo é tão doloroso, é tão sofrido, que quando elas colocam um protocolo, elas ficam um pouco decepcionadas quando percebem que agora elas só estão com uma dentadura fixa. Enquanto outras pessoas estão muito satisfeitas e tá ok, tá tudo ótimo, porque realmente conseguiu ter a qualidade de vida que precisava. Então é uma questão individual. Eu recebo muitos pacientes que querem fazer implantes unitários e eles estão dispostos a fazer enxerto, eles sabem que o tratamento pode ser todo feito numa cirurgia só, como pode ser necessário mais de uma cirurgia. Eles sabem que às vezes, por mais que queira unitário, pode ser necessário unir pelo menos 2 ou 3 dentes, eles sabem disso.
mas eles querem que majoritariamente os dentes estejam separados. Aonde dói em cada um é muito individual, muito individual. Agora vai ter sim quem queira um tratamento mais acessível, um tratamento com custo menor, um tratamento mais rápido, que não vai fazer questão de que sejam dentes separados, que isso para eles é uma questão que já está muito bem resolvida, que uma dentadura fixa super atende. Então é uma questão mais pessoal, é uma questão mais individual. Cada um sabe quanto aquele tratamento é importante para si, cada um sabe qual que é a sua expectativa em relação ao tratamento. É por isso que em todos os vídeos eu sempre falo sobre a importância de você alinhar a expectativa, porque às vezes você pode estar disposto a fazer um investimento maior no seu tratamento para conseguir ter dentes o máximo de unitários possível, apesar de que na maioria das vezes, por mais que a maioria seja unitário, mas às vezes um ou outro acaba tendo que ficar unido por uma questão biológica, às vezes não tem espaço. Então, para você vale alinhar a expectativa. O que eu tenho a dizer é isso, alinhe a expectativa com o seu profissional, porque pode ser que o profissional esteja tão habituado a sempre oferecer o protocolo, as pessoas sempre aceitarem o protocolo por ele ter um preço menor do que o implante unitário, apesar, né, claro, não é um valor trivial de forma alguma. Não quero que vocês pensem que é um valor trivial, porque não é, mas é um tratamento mais acessível do que o implante unitário. Muitas vezes acaba que tem mais saída os implantes do tipo protocolo. Pela realidade do nosso país, da nossa cultura, vende-se muito mais tratamentos de protocolo porque é o que as pessoas estão dispostas a fazer, a pagar, enquanto tem outra parcela da população que gostaria de um tratamento melhor, com um número maior de implantes, que quer ter essa sensação de implantes de passar fio dental, que não quer ter a sensação de uma dentadura fixa. Então é uma questão individual, emocional, para depois ser uma questão biológica e financeira. A resposta é essa. Por que fazer implantes unitários ao invés de implante protocolo? Porque tem pacientes que vão ter mais valor nisso, que vão se sentir melhores nisso e que se fizerem um protocolo fixo, vão continuar insatisfeitos, vão continuar magoados, vão continuar com danos emocionais que o protocolo não vai resolver. Se você tiver alguma outra dúvida que não foi respondida, coloque aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Outra coisa também, gente, essas perguntas, esse tempo aqui que a gente teve junto, quando é presencial, é um tempo muitas das vezes pago. Então é importante que você divulgue esse conteúdo aqui, divulgue esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações de forma gratuita, porque eu tenho certeza que elas podem ser direcionadas, podem ter suas dúvidas esclarecidas, podem ter mais instrução de uma forma gratuita, sem sair de casa. Então é muito importante que para isso você curta, compartilhe, que você comente, que o vídeo fique engajado para que ele alcance mais pessoas, tá bom? Então um beijo. Mais alguma coisa pode me chamar no Instagram @dentistabh. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!